Olá a todos, muito bem-vindos a mais essa palestra, onde podemos refletir um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo, tentando nos melhorar, tentando nos aprimorar cada dia um pouquinho mais. Hoje o tema veio do livro Palavras de Vida Eterna, e o título do capítulo é O Amor Tudo Sofre, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa leitura para a preparação do ambiente e depois a nossa prece. Para a nossa preparação, escolhemos a Agenda Cristã do capítulo Meditação Preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muita vez é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, à distância de poucos passos. Atenda a afabilidade e a doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Vamos agora tentar nos concentrarmos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo, Pai, por mais estes momentos em que estamos juntos, procurando aprender um pouco mais, procurando nos aperfeiçoarmos, entendermos um pouco mais as nossas imperfeições, entendermos o nosso próximo e, acima de tudo, Pai, tentando amar um pouco mais, cada dia um pouquinho mais. Que a Tua luz nos inspire e nos acompanhe em mais este estudo de hoje. Que assim seja. Bom, como falamos, capítulo O Amor Tudo Sofre. Falar sobre amor é algo muito bom, mas extremamente complicado, porque é um sentimento que ainda estamos tão longe de entendermos todas as suas nuances, mas acima de tudo, entender em sua plenitude. E é interessante como Emmanuel, neste capítulo do Palavras de Vida Eterna, nos traz um enfoque diferente sobre o amor e como ele consegue estar presente em nossa vida, o amor, em todos os momentos. E ao mesmo tempo, como entendemos tão pouco dele, como entendemos tão pouco disso. Mas primeiro, conversando um pouco sobre essa nossa reflexão inicial, onde nos é ressaltado que muitas vezes o que entendemos como uma coisa pode acabar se tornando outra. E escolhemos essa mensagem exatamente por como ela encaixa com o enfoque de Emmanuel sobre o amor, neste capítulo. Algumas partes são muito interessantes de serem destacadas, quando ele fala que tem companheiros que se mostram extremamente fortes, mas que muitos dele acabam sendo suicidas inconscientes. Para que tenhamos realmente e cultivemos a verdade, mas para que não sejamos nós veículos
não da verdade, mas sim da perturbação. Que pensemos antes da discussão, que guardemos valor em nossas atitudes, lembrando, e essa frase foi muito bonita, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nos deparamos, é comum, com diversas situações que nos desagradam, com pessoas que muitas vezes nos desagradam, despertam em nós sentimentos não tão louváveis, situações em que a nossa impaciência, a nossa falta de boa vontade, muitas vezes até de fé, é ressaltada. E é interessante pensarmos que se Deus é amor, estamos sempre sendo amparados. Não importa onde estejamos, não importa como estejamos, Deus está sempre do nosso do nosso lado. Pensando no amor, nesse sentimento tão nobre, podemos tentar ver três nuances, ou digamos assim, três grandes aspectos quando falamos de amor. Primeiramente, precisamos entender que o amor está dentro de nós, porque somos seres eternos. E para ressaltar um pouco essas nuances do amor, Emmanuel se vale da passagem de Paulo, quando escreve aos Coríntios em sua carta. E essa carta é muito bonita porque ela fala de várias nuances do amor. Que o amor é bom, que o amor perdoa. E aí, para que possamos relembrar um pouco disso, escolhemos essa música que foi feita em cima da carta de Paulo, que nos fala um pouco sobre essas nuances do amor. Vamos tocá-la para que possamos relembrar um pouco. Eis que lhes mostra um caminho sobre mão excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência e os mistérios, se em nós não existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Se não fosse o amor em nossas vidas. Emmanuel retira exatamente desta carta essa frase: o amor tudo sofre.
Se formos conferir o texto original, no finalzinho, Paulo coloca isso. O amor tudo sofre. O amor é paciente. O amor perdoa. O amor não se exalta. É difícil ainda para nós entendermos o amor, o sentimento do amor em sua plenitude. Talvez por isso, didaticamente, seja interessante separarmos o amor em 3 aspectos. Primeiramente, o amar a si mesmo, o amor que devemos ter para conosco. Porque se não amamos a nós mesmos, se não procuramos entender as nossas imperfeições, ressaltando as nossas virtudes, entendendo que somos ainda espíritos imperfeitos, mas destinados à perfeição, não vamos conseguir ter essa mesma atitude para com o nosso próximo. Como podemos amar o próximo entendendo as suas necessidades, as suas fragilidades, entendendo que independente do estágio em que aquele irmão, aquele próximo nosso esteja, ele vai chegar no estágio de perfeição. Entendendo que muitas vezes, se nós podemos nos equivocar, se nós podemos ter atitudes impacientes, pensamentos errôneos, o outro também pode. O outro também comete erros, assim como nós cometemos. Mas o outro também possui virtudes, possui qualidades que podem e precisam ser exaltadas, para que juntos possamos conseguir alcançar o amor universal e, assim, amar a Deus. Pois o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se não prestarmos atenção nesses 3 aspectos do amor, podemos confundi-lo com outros sentimentos. E podemos termos atitudes que nem de longe refletem o que é o amor. E é isso que Emmanuel vem ressaltar. Ao colocar que quando o amor tudo sofre, ele não causa sofrimento. Ele não é veículo do sofrimento. E se ele não é veículo do sofrimento, ele precisa ser um veículo de coisas boas, do perdão, do entendimento, da empatia. E aí lembramos da frase que está em Mateus 5,46, em que Jesus fala: se só amardes os que vos amem, por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Se só estamos tentando amar aqueles que concordam conosco, aqueles que têm a mesma linha de pensamento, que professam a mesma religião, que são da mesma família, não estamos conseguindo cultivar o amor universal, pois não estamos voltando àquele aspecto, tentando nos entendermos primeiramente, amarmos a nós mesmos, entendendo que temos imperfeições, e com isso entendendo que o outro também pode ter as suas imperfeições. O outro vai ter os seus defeitos. O amor universal, ele procura unir, ele procura juntar, porque todos somos filhos de Deus. Todos temos um Pai, um único Pai. E somos filhos desse Pai, independente de religião, crença, política, cor de pele, sexo ou o que quer que seja. Todos somos filhos de Deus. E filhos de um Pai perfeito, estamos destinados à perfeição. Mas talvez pela nossa atual situação espiritual, vivendo num planeta ainda, né, buscando a regeneração, onde temos ainda que lidar com as nossas provas, né, com as nossas expiações, procuramos dividir esse amor em pequenos aspectos, em pequenas facetas, que nos ajudam a tentar pensar cada um desses aspectos que devem estar e que na passagem da carta de Paulo
ele fala tão eloquentemente bem. Então vejamos. Quando falamos de amor, podemos pensar em amor de pais, amor de irmãos, de filhos, amor do cônjuge, o amor por avós, o amor à natureza, à criação. Todos esses são aspectos muito relevantes que temos do amor. São formas que temos de expressá-lo e de tentarmos vivenciá-lo cada vez um pouquinho mais, tentando entender essas diversas modalidades e assim montar esse pequeno quebra-cabeça que irá nos levar ao amor universal, ao amor que tudo perdoa, ao amor que tudo entende. Deus ama da mesma forma o verme que ainda está lá nos seus primeiros estágios evolutivos, quanto ao anjo que ajuda, que ampara milhões em diversos planetas. E o amor de Deus é paciente. Ele entende que o nosso crescimento é gradativo, que devemos galgar e ressaltando cada vez mais as nossas qualidades para alcançar um entendimento melhor desse amor. Mas por sermos ainda um pouco tanto quanto egoístas, orgulhosos, queremos que o amor seja sempre dado à medida em que tenhamos algo em troca. E talvez esse seja a nossa maior barreira a ser enfrentada quando falamos de amor. Porque não conseguimos pensar no amor, na doação, sem algo em troca. Porque a nossa maior incerteza é de nos doarmos, de amarmos, mas não sermos correspondidos. E quando falo isso, não falo somente do amor romântico, do amor de cônjuge entre homem e mulher, mas de todos os aspectos que falamos, de todas essas caixinhas que colocamos. Do pai que tem medo, da mãe que tem medo que o filho, ao crescer, não ame mais, ou às vezes até mesmo quando ainda é criança, que o filho não o ame. E o Rossandro é muito interessante quando ele fala que nessa fase tenra da idade, a criança não tem a noção muito desse sentimento nobre. Se nós, adultos ainda não temos essa noção, que dirá um pequeno. Mas temos essa incerteza. Temos a incerteza do amor entre amigos, quando muitas vezes um se muda para uma cidade, se essa amizade irá continuar. Temos a incerteza do amor de avós com seus netos, entre irmãos, que muitas vezes buscam se fechar com medo de que, se demonstrar um certo amor, não vai ser correspondido e pode se magoar. E o grande detalhe sobre o amor, que Emmanuel ressalta, é que ele, acima de tudo, não é egoísta. E quando Emmanuel ressalta nessa passagem que o amor não é egoísta e que o amor tudo sofre, ele quer dizer que o amor não causa sofrimento. O amor não é veículo de sofrimento. O amor não é a ferramenta para o sofrimento do outro. Se isto ocorre, estamos falando do nosso egoísmo e do nosso orgulho, não do amor. Estamos falando da posse, estamos falando do desejo que temos de retribuição, muito fruto dessa nossa incerteza, desse nosso medo. E o que acontece é que quando muitas vezes nos doamos e lidamos com a ingratidão, com a não correspondência desse amor, nos frustramos, nos fechamos e não conseguimos mais vivenciar esse amor, o que nos causa profundo sofrimento. Porque é a partir do momento em que nos doamos, em que entendemos que esse amor ele existe independente do outro, o ato de amar é intrínseco nosso, é intrínseco do Espírito. Foi otorgado por Deus a nós. Nós temos essa capacidade de amar e precisamos exercitá-la. Kardec, na pergunta
938 do Livro dos Espíritos questiona: as decepções oriundas da ingratidão não serão de modo a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? E os espíritos respondem: for um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. E complementa com uma nota muito esclarecedora: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Mais uma vez, é intrínseco nosso. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Ao entendermos que o outro tem defeitos, ao entendermos que, se nós ainda estamos galgando os estágios da evolução e estamos sujeitos a erros, conseguimos entender melhor a diferença, conseguimos perdoar com uma forma melhor, mas acima de tudo conseguimos entender que ao amarmos, nós ganhamos. Ao amar, nós libertamos o nosso coração. Ao amar, nós galgamos estágios mais elevados de consciência e de sentimento. A nossa felicidade para de ser dependente da do outro, porque sabemos que, como filhos de Deus, todos estamos destinados a um mesmo objetivo, a perfeição. Que exatamente por estarmos destinados a essa perfeição, independente do estágio em que cada um se encontra ao nosso lado, juntos vamos chegar ao mesmo local, ao mesmo destino. Isso nos faz lembrar que Pedro, no capítulo 26 da Boa Nova, está extremamente arrependido e angustiado, pois havia negado Cristo durante 3 vezes. Ele que era um homem ríspido nesse sentido, no dizer sim, sim, não, não, encontrava-se extremamente desiludido consigo mesmo. E trouxemos para a nossa reflexão essa pequena passagem, onde está escrito: ele, referindo-se a Pedro, que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes. Ali se encontrava, abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. A entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa. Essa passagem nos faz refletir muito, porque ao julgarmos, esquecemos que também podemos ser julgados. Ao não considerarmos que podemos perdoar o erro do próximo, também esquecemos que podemos não ser perdoados pelos nossos erros. E nessa passagem tem uma frase que nos faz refletir, pelo menos internamente para mim, várias e várias vezes durante situações da minha vida, por conta de entendermos e termos empatia, ao sabermos que o homem do mundo é mais frágil do que perverso, disse Jesus a Pedro. E ao entendermos essa fragilidade humana, ao entendermos que todos estamos suscetíveis de erros
mas também de acertos, aumentamos a nossa empatia. E aumentando a nossa empatia, podemos finalmente entender, podemos finalmente começar a entender o que seria o verdadeiro amor. O amor que se doa, o amor que, mais uma vez, sofre, mas não causa sofrimento. Se esse amor encontra-se nesse estágio de sofrimento, de causar sofrimento, seja interno ou externo, ele não é amor. E é isso que Emmanuel vem dizer. Ao relatar várias situações entre guerras, entre violências que são cometidas em nome do amor, quando na verdade são simplesmente frutos de um egoísmo e de um orgulho exacerbados. Ao entendermos essa frase de que o homem é mais frágil do que perverso e interiorizarmos, entendemos melhor o nosso próximo, conseguimos ter empatia pelo sofrimento alheio, entendendo que nós mesmos ainda estamos nesse estágio e que se, de minha parte, eu posso ser mais paciente, enquanto que o outro não é. De outra parte, ele pode ser muito mais amoroso do que eu sou hoje em dia. E é nessa forma em que, trocando experiências, vemos o outro de uma forma melhor, é que vamos crescer, pois o espírito é um ser sociável. É assim que aprendemos, entendendo o outro, amando o outro. É esse amor que Jesus quer que cultivemos. Um amor que não se prende ao egoísmo e ao orgulho, à posse, ao desejo, mas sim que entende que fazer o bem, que distribuir o amor é muito mais recompensador do que qualquer coisa de retorno que possamos ter. Pois ele entende. O amor perdoa, o amor é leve. O amor nos carrega nos braços quando muitas vezes estamos aturdidos, quando estamos cansados. E para exemplificar e fecharmos um pouco melhor a palestra de hoje, nos lembramos de um pequeno caso que aconteceu no Vietnã durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das cidades vietnamitas tinha sido bombardeada, uma vila, uma pequena vila, na verdade, e o grupo de médicos e enfermeiros que estavam lá viram que haviam muitas pessoas feridas. Mas dentre elas, uma menina especial de 8 anos de idade se destacava. Ela necessitava urgentemente de cuidados. E eles conseguiram arrumar equipamentos para conseguir fazer uma transfusão de sangue. Infelizmente, o tipo sanguíneo da menina só podia vir de algum daqueles que estavam ali. Fizeram a triagem, conseguiram alguns doadores e tentaram explicar, neste momento, que aquela menina precisava de uma doação de sangue. Infelizmente, nem o médico e a enfermeira que estavam lá naquele momento sabiam falar vietnamita ou francês para tentar se comunicar de uma forma melhor. Então, por meio de gestos e algumas palavras que eles conseguiram aprender, tentaram passar para todos aqueles que estavam ali a necessidade e o perigo imediato que aquela menina passava, precisando de uma doação de sangue. Eis que, após explicar e durante alguns minutos, a plateia ficou em silêncio. Ninguém se manifestou. Eles acharam estranho, até que um menino, de 8 anos de idade, levantou o braço. Calado, tímido, levantou e abaixou. Prontamente, a equipe juntou aquele menino à outra menina e começaram o processo de transfusão de sangue. Mas eis que em determinados momentos o menino começava a chorar. Engolia o choro, segurava, engolia de novo. E o médico começou a ficar preocupado, pensando que havia alguma coisa de errado. Perguntou se estava machucando, se estava muito dolorido, e ele toda vez afirmava que não, que estava ok. Passava alguns tempos, começava novamente a chorar, começava a tentar engolir o choro, segurando a mão.
E os médicos ficaram aturdidos, né, a enfermeira ficaram aturdidos sem saber o que fazer. Eis que, finalmente, uma enfermeira que era do local adentra a sala e vê a situação. E rapidamente tenta conversar com o menino. E eis que, após algumas palavras, consegue acalmá-lo e a transfusão consegue correr de forma tranquila. Finalizado o processo, os médicos curiosos foram perguntar para ela o que ela tinha falado para acalmar o menino, que não ficava calmo em momento algum. E ela falou: não, ele estava com medo, porque ele achava que ia morrer. Quando vocês explicaram da doação de sangue, eles entenderam que o doador iria doar todo o sangue para a menina e fatalmente iria morrer. E o médico, espantado, juntamente com a enfermeira, ficaram aturdidos e fizeram a pergunta que acho que todos fariam: mas por quê? Sabendo disso, o menino concordou ainda em participar da doação de sangue. E ela falou: porque a menina que está lá era muito amiga dele, aqui na vila. Essa história nos faz refletir da doação, mesmo sem saber que aquilo dali não era perigoso para ele. Na verdade, com um pensamento totalmente contrário, este menino se doou porque ele achava que valia a pena e que ele entendia o amor que ele tinha por aquela menina, aquela sua amiga. Que possamos então viver, meus amigos, o amor que Jesus nos ensinou, que nos exemplificou, o amor universal, e que ele possa nos acompanhar em nossas vidas, nos ajudando na nossa jornada espiritual. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Obrigado, Pai, por tudo o que nos tem dado. Que possamos cultivar o amor em nossas vidas, o verdadeiro amor, o amor universal. Que possamos entender mais, perdoar mais, ajudar mais. Perdoando primeiramente nós mesmos, tentando entender que somos espíritos em evolução. Que possamos ajudar, Senhor, a todos aqueles que estejam ao nosso redor, da melhor forma possível. E que a Sua vontade, Pai, seja sempre feita, porque a nossa ainda é muito perfeita. Que assim seja, meus irmãos, que tenhamos todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde.